Olá, bem-vindos ao podcast Letrando. E esse é o primeiro episódio de 2026 e a gente já vai começar com a energia lá em cima, porque o convidado de hoje é uma pessoa que eu já sigo nas redes sociais e adoro, ele é divertidíssimo, eu me identifico muito com tudo que ele fala. Marcito Castro, que prazer te receber, obrigada. Prazer é meu, muito obrigado pelo convite, Sheila, pessoal aí do Elefante Letrado, do podcast aqui, pra mim é uma honra, né, mano? Pô, uma chancela dessa, né? Inaugurar o 2026 no podcast. Isso aí, com a vibração lá em cima e rindo muito. Rindo muito. Até minha querida me aparecer pras visitas, dizer minha mãe, né? Até botei aquela minha roupa de padrinho de batizado. Marcito, para quem não te conhece, bom, nós estamos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e o Elefante Letrado tem muitos alunos, muitos clientes em São Paulo e no resto do Brasil. Em São Paulo a gente tem 5 milhões de alunos. Então, te apresenta para quem não te conhece, quem é o Marcito? Então, eu sou o Marcito, sou aqui do Rio Grande do Sul, né? Então, eu de vez em quando eu saio do país, eu vou pro Brasil, né? Pra São Paulo. Sou aqui do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Sou hoje comediante stand-up, tá? Hoje tenho, digamos assim, hoje sou um pouco conhecido, hoje eu consigo ter uma carreira legal aqui, né? Com um retorno bom entre o público do Rio Grande do Sul com a comédia. E também fui professor de história durante algum tempo, né, de ensino de educação básica, né, ensino fundamental e médio, de cursinho pré-vestibular e também de preparatória militar. Uhum. Também já fui garçom, né? E também já fui stripper de rádio. Não dá pra ver, né? Não, essa é a parte, não. Stripper. Não, mas principalmente isso, né? Pra quem me conhece, eu tenho muito ligado com as letras, muito ligado ao humor e à história, né? De certa forma, as duas ligadas às letras e à comunicação. E como é que tu trazia a história pros teus alunos, tendo esse perfil já de comediante? Porque o comediante não é do dia pra noite quero ser comediante. A pessoa já tem essa veia, né? Já tem essa habilidade interna. Sabe que isso, muita gente hoje, principalmente no pessoal mais ligado ao nicho da comédia, que me conhece um pouco mais, fica associando muito, pô, o teu trabalho é legal na comédia porque tu foi professor, então isso ajudou. Sim, tem um histórico, uma bagagem cultural, só que, né? Como tu disse agora, na verdade a comédia sempre fez comigo. Parte. Quando eu comecei a dar aula de história, eu tentava me livrar até um pouco assim, porque eu sou carregado de fazer piada com tudo. Então, se estou na família, estou em algum lugar, todo mundo começa a falar de um assunto, eu sempre faço aquele comentário meio que aquela distorção pra rir. Sim. Eu sempre adorei fazer todo mundo rir. Então, quando eu fui pra sala de aula, no fim eu acabei juntando essas coisas, né? Sim. Eu sempre quis ser o professor que eu queria ter. Como é que aquele assunto, às vezes, mas chegado para uma 7ª série da período regencial do Brasil, que é um assunto chatíssimo, assim. Como é que tu vai fazer o aluno que tá ali se interessar? E aí eu me colocava, né, no lugar deles, e aí sempre a questão de... Sempre gostei de fazer os outros rir. E sempre usei isso na sala de aula como uma ferramenta de aproximar eles do conteúdo, né? E deu muito certo. E como é que tu saiu da sala de aula regular de uma escola pública para dar aula em cursinho? Porque a gente sabe que professor de cursinho, não sei no resto do Brasil, mas suponho que seja assim também. O professor de cursinho, ele é diferenciado, né? Ele traz o humor e ensina de uma forma que é muito mais fácil, eu acho, do aluno entender. Isso foi na verdade, eu sempre trabalhei com privado, né? Eu sou meio fake, assim, né? Tu sempre foi sempre estudei no colégio público a vida inteira, mas sempre as oportunidades que eu tive, até cheguei a fazer concurso e tal, mas as oportunidades que eu trabalhei sempre foram em colégios privados e acabou dando certo. Mas realmente, o ensino do pré-vestibular, ele tem uma... Tem uma licença poética para ir mais fundo, né? Nas brincadeiras. Mas ele tem ele tem uma performance. E é interessante, porque quando eu era aluno também de pré-vestibular, eu lembro ali que me encantou. Porque eu quis fazer história, né? Justamente eu queria fazer psicologia. Aí eu tava lá no curso e eu olhei como é que era o curso e descobri que eu me adequava mais na condição de paciente, né? Não, falando sério. Aí eu gostei muito de história e fui pra história. Porque era a maneira, tipo, metodologia, aquilo me encantou, porque era uma aula show, era uma coisa meio teatral. Sim. Isso é uma metodologia que hoje já os cursinhos, assim, já estão um pouco mudando. Porque ficou muito carregado na figura do professor, que ele estava à frente do conteúdo. E às vezes a galera queria... O vestibular começou a ficar de mais alto rendimento, a exigência, os alunos mais preparados, então as provas mais difíceis, então os alunos começaram a querer mais aquele professor parecido com a escola. Entendi. Que desse mais aula, então... Né? Então quando eu fui dar aula já tinha aquela mistura. Pô, é legal o formato, carisma e tal, mas sempre o conteúdo. Mas o pré-vestibular tem esse destaque no sentido de que ele é mais... no sentido, né, digamos, pragmático para tu passar no vestibular. E muitas escolas acabaram se voltando para isso. Virou meio que até uma coisa meio de mercado. Tipo, o terceiro ano é voltado só pro
Então só tem questão da URGS, por exemplo, aqui no vestibular daqui do Rio Grande do Sul, né? Então, na verdade, há uma metodologia diferente, porque a escola deve, né, ter uma dimensão muito maior, muito mais, tipo assim, mais plural, né? O que é se formar, ser um cidadão, para lá. Pro vestibular é específico, eu quero estar com o meu nome no listão ou fazer um bom Enem para entrar numa universidade. Sim. Né? Agora, como professor e essa bagagem toda que tu teve de escola privada, de cursinho, professor de cursinho pré-vestibular e trazendo para o humor, como tu enxerga leitura para alunos que precisam, por exemplo, fazer vestibular? É muito difícil convencer os alunos de que é importante ler, que muda a tua estrutura cerebral, que faz toda a diferença, inclusive, por exemplo, no teu trabalho, para fazer piada, para entender, para ler um ambiente e poder agir de forma certa, tu precisa ter bagagem, tu precisa ler. E é muito difícil, porque a leitura parece que é uma dor. Dói ler, quando na verdade não é isso, mas... Como tu acha que a gente poderia virar essa chave na cabeça do adolescente, e tu que tem muita experiência com isso? Olha, é impressionante como dói mesmo, né? Porque hoje, parar para ler alguma coisa, é como se tu estivesse indo na contramão, né? Como se o trânsito tivesse pegando uma contramão na freeway, porque aquilo ali ele não corrobora, ele não se une a nada, porque essa frenesi, né, do aspecto de estar sempre eufórico, a gente está viciado no estímulo, né? Sim. Cores, luzes, tudo passa rápido. Tu parar e olhar, parece que o mundo tá te atropelando. Então a leitura já é dor. Mas se eu pudesse dizer para as pessoas o quanto é recompensador tu atravessar aquele momento e quanto tu vai lá para dentro. Agora, é complicado, né? Como é que a gente vai unir isso? Porque até o adulto nós adultos estamos também, a gente foi atravessado por esse momento que a gente lia com mais facilidade antes do que hoje, né? Sim. Então, para um jovem, como é que tu faz com um jovem? Olha, eu vejo muito movimento, por exemplo, do pessoal e os famosos booktubers, os booktokers. O TikTok agora a gurizada, piazada, elas vão para aí. E eu não questiono qual é o livro, desde que tu esteja lendo. Sim. Porque é um universo onde tá na leitura, começa ali. Então, acho que não tem mais como voltar aquele método, né? Independente de qualquer situação, tem que colocar, seja no livro ou no digital. Sim, físico, digital não interessa, o que interessa é fazer Eu acho que essa leitura, ela não pode não tem como estar dissociada deste mundo da frequência que a gente tem hoje, do estímulo. Ele tem que estar ali dentro. Sim. Não dá pra tu fazer uma parte, entende? Que as pessoas de vez em quando saiam daquilo, não coloca a leitura ali. Mesmo que a leitura hoje, ela esteja misturada com outros estímulos. A gente lê com o celular na mão, alguma coisa, até pra ver um filme. em qualquer lugar. Marcito, eu quero saber o seguinte, que eu tenho um desafio pra te fazer já aqui no podcast. Nós temos esses alunos em São Paulo, que são... A gente atende todo o estado de São Paulo. Tá. Então, nessa faixa de anos finais, que é Fundamental 2 e ensino médio, né? é o que tu trabalhou. Era meu nicho. Tá, a gente tá pensando em algumas ações para fazer com eles, e eu queria já aqui, ao vivo, sem ser ao vivo, te propor de montar conosco um projeto para fazer essa turma ler mais. De alguma forma, escolher alguns livros e tu ler esses livros com eles num formato com humor. Olha aí! Então, já fica aqui o pedido, depois a gente conversa mais. Cara, isso é muito interessante. Olha, eu vou te... Bom, aí a gente teria um papo de 3 horas, por quê? Porque às vezes me faltam... Eu sou muito TDAH, assim, sou muito distraído, né? Hoje todos somos, né? Eu digo, tem uma coisa que eu digo muito assim, que eu sou tão TDAH que um dia eu tô numa consulta com a psicóloga e ela falando sobre ter atenção e no meio do nada eu tô conversando com ela e eu comecei a pensar assim, ó, já viu que no Macarena sempre tem alguém que pula pro outro lado na hora tipo, da onde que eu fui pra aquilo eu não sei, entendeu? Mas olha o que interessante tu disse. Porque eu tô pensando em começar a escrever também contos. Pois é. Como é que tu adapta? Eu já pensei em fazer o Odisseia e Dom Quixote pra vila, né? Tipo assim, de uma Dom Quixote e os K2 numa moto, né? Fazendo... né? E na Odisseia o cara... a mãe do... o cara foi viajar de uma guerra e tá os caras tentando pegar a mãe do cara. Meu pai vai voltar, entendeu? A Penélope, adaptar. E tu me desse uma ideia muito legal. Ler um livro, mas... Noutra vibe. Primeiro ler ele. E o melhor, vai ser pago pra isso. Olha aí, puxa. Olha que surpresa boa. Viu como valeu a pena ter vindo no podcast? Tá, agora eu aceito mesmo. Pra mim, porque isso pra mim é uma troca. Eu vou ganhar com isso. Isso aí.
E assim, é sério, eu quero pra já. Então, Não, mas depois vamos que lá. a gente parar aqui de gravar, a gente Vamos conversa lá, sobre vamos isso. Agora me conta um pouco da comédia. Como é que como é que a tua vida se transformou de sair do cursinho pré-vestibular, de parar de dar aula, que hoje tu não dá mais aula, né? Pra focar a tua vida totalmente em stand-up. É isso, né? Isso. Por exemplo, aí que tem os professores que estão nos assistindo, que estão nos vendo. Eu, como todo professor, eu tava ganhando muito dinheiro, né? Dando aula. Aí não adianta que eu começar com medo de sequestro da família, que a gente ter dinheiro não ter paz. Daí. Não, na verdade, esse mundo da comédia, que da aula pra comédia, acabou Eu sou muito sortudo, eu vou dizer assim, Sheila, por quê? Porque eu sempre pensei assim, ó, cara, um dia eu quero ser um professor que tenha lá uma poupança legal pra só dar a aula que eu quero, entende? Porque nem todas as aulas que tu dá são legais, tem umas que tu te prepara mais. Aí imagina se eu pudesse ser palestrante, só falar o que eu quero. E de repente aparece, né? E o stand-up na minha vida, ele acontece de uma forma muito... Não é uma jornada do herói, assim, tipo... eu tava... Cara, foi meio sem querer. Eu era muito engraçado em aula. E eu comecei a não gostar. Porque cada vez que o meu nome era lembrado... o Marcito, eu rio muito dele. Isso me incomodava. Tipo, se eu fosse ser avaliado... eu era muito estudioso. Todo mundo gostava da minha aula. Só que se fosse espontâneo... Tá aí o Marcito. Eu ria muito, me irritava. Porque parece que a minha performance, ela ia na frente, tá? Sim. E eu comecei assim, ó. Aí, 2018, que foi o ano que eu comecei a fazer stand-up, muito interessante isso. Eu pensei comigo, cara, esse ano eu vou ser diferente. Eu tava só no pré-vestibular. Eu vou só fazer aula séria, vou provar que eu tenho conteúdo, que não, sabe? Vou tirar isso de mim. E naquela época, tinha alunos que tinham feito o vestibular e não tinham passado. E aí tinham repetido o curso. Sim. Aí eu comecei a dar aula normal e eles começaram, Marcelo, o que houve contigo? Tu tá bem? Eu tô bem, cara, porque eu não tô, sabe? Deixa eu não tô na palhaçada. 2.0. Aí eu nunca esqueço disso. E tava legal, eu tava mantendo, pessoal. Aí foi uma aula de renascimento, eu acho. E aí eu pensei, hoje eu vou dar uma brincada com eles. Né? Eu vou fazer meio que stand-up junto, vou dar uma aula legal. Cara, a galera enlouqueceu com a aula. Aí a outra turma que tinha aula depois do intervalo falou, minha gente quer também aquela aula. Aí uma turma que tinha aula no centro de Porto Alegre também queria. Tipo, eu falei, o que eu comecei a pensar? Eu vou... Que nem o Tyrion Lannister do Game of Thrones, tu faz da tua fraqueza a tua força. Tipo, eu não posso fugir. Eu meio que menosprezava o cômico em mim. Eu achava que ele era menor. Eu pensei, não, isso é uma força. Aí, quer dizer, eu vou fazer umas piadas que eu já tinha, vou fazer stand-up num lugar aí, só pra, de vez em quando eu vou, só descarrego a bateria e vou dar aula pra não precisar fazendo isso. E fui, e sem querer. É que nem tem um filme do Woody Allen que eles queriam roubar um banco, e aí eles tinham que atravessar um túnel, aí eles criaram uma padaria, um lote de biscoito pra ser uma fachada. Sim. Só começou a dar muito lucro, eles pararam e ficaram... É mais ou menos isso. Sim. E aí a bagagem da história, né, a bagagem da comunicação, me comunicava com alunos de diferentes classes sociais, diferentes faixas etárias, e eu conseguia, de certa forma, ter conexão com eles. Isso me ajudou muito a enfrentar públicos. Sim, pois é, e como é que tu monta os teus shows e o que tu vai falar e de acordo com cada público? Porque uma coisa é fazer um show no Rio Grande do Sul, onde as piadas talvez façam mais sentido para quem te conhece, porque tu é daqui e a gente tem as mesmas histórias. Sim. Mas se tu vai para outro estado, por exemplo, como a gente estava falando antes de começar a gravar, como é que tu te prepara para isso e como é que tu monta cada apresentação? Sabe que a minha comédia, ela acaba sendo muito marcada por eu resgatar muita nostalgia local. Nem é tanto de periferia mais, já é de quem viveu dos anos 80, 70, aquela coisa meio que eu chamo dos seminovos, né? O pessoal que pegou a malhação do Mocotó. Né? Sim, eu peguei. Daí o que eu digo... Isso acaba ficando muito, até pela própria história, né, pela própria cultura, muito difícil de ser atravessado. Porque o stand-up precisa muito de quando tu conta a piada, tem que ser muito claro o que tu tá falando para as pessoas poderem rir, né? Claro. A preparação, né, do texto. E aí, é muito legal quando eu vou pra São Paulo, porque aqui gaúcho a gente tem uma ideia de que a nossa língua é neutra, assim, tipo, não, universal. Eu pego o Uber lá, o cara, você é gaúcho. Bem capaz que tu adivinhou, né? Tri rapidinho assim, né? E aí, eu tenho que sempre no começo já, pessoal, sou do Sul, e aí eu tenho que fazer adaptações, por exemplo. Não tem como tudo, porque às vezes é uma palavra, uma expressão, que nem eu falei uma vez, te acalma, eles riram. Te acalma, não tem... calma aí, sabe? Então, são detalhes que não tem como senão tu vai ficar engessado. Claro. Assim. Mas, por exemplo, eu evito, por exemplo, que nem uma pedra que eu fazia fazer rancho no Big.
Rancho no Big, né? Big já aqui e rancho. A palavra fazer rancho não tem. Lá é fazer mercado mesmo, ou no mercado. Não tem que. Nós é que ideia do rancho, do depósito, né? É muito cultural. Tá, que nem qual é o... Não, pode não, expressões assim, qual é outra expressão que tá... Por exemplo, lá no Paraná, salsicha é vina. Daí é bem deles também, assim. Mas então eu tenho que estar trocando muito. Sim, vai adaptando conforme o público. E dependendo da piada, que ela é muito de nostalgia, quando eu resgato muito no meu show, pra quem não conhece o meu show, tá? Eu tenho muito show de TBT, assim, né? De fazer a gente voltar no tempo. E quem não segue, já segue lá no Instagram. Vamos colocar aqui, @MarcitoCastro. 1982, nasci, tô aí 43 anos, eu sei que não parece, né? Aquele físico de eu vencer o Covid nos pênaltis. Mas é isso. Então, com a comédia, como ela precisa muito de uma comunicação clara, o fator regional, sabe, Sheila, é um ponto que né, é um grande desafio da minha vida. Como é que eu posso... O pessoal me entende, mas como é que eu posso, sabe, fazer um show lá que nem eu faço confiante? Sim. Porque eu chego lá meio que, será que eu vou entender? Isso me atrapalha, porque eu não posso assim. Claro. Sim, e será que vão rir e não vão rir? Como é que tu lida com isso? Faz uma piada que tu imagina que vão rir muito e de repente ninguém vem. Principalmente quando a piada tem um aspecto corporal, que tu faz todo um teatro e fica, tipo, o cara tá mal, né? Tipo, porque o stand-up tem isso. Sim. Né? E aí tu tem que, muitas vezes acontece isso, tu pensar assim, ó, essas são as melhores, essas são as de apoio. Às vezes, dependendo do lugar, as de apoio entram, e aquelas que tu preparou... Sim. Então isso vale pra qualquer comediante. Sim. Não fica muito, tipo assim, ó, te agarra assim, sabe, com uma bengala numa piada, porque ela pode não funcionar. Sim. E aí tu tem que ter um plano B. Sim. Porque na comédia tu tá aqui falando, e é ao vivo, é full time. Sim, e a cabeça já tá... Não, e tem aqui atrás todo um backstage pensando, aqui tu tá falando uma, tá pensando outra. Não dá pra, galera, só um pouquinho, vamos fazer outra. Não tem intervalo. E outra coisa, o público não pode notar no teu tua expressão corporal. Que tu tá em dúvida, porque tu fala com o corpo. Sim, sim. Então tu tem que estar falando aquela piada e tu tem que acreditar pra ter o riso, entende? Sim. Então é um desafio. Eu vou te dizer que eu te assisti no Poa Comedy Club, quando a gente tinha aqui em Porto Alegre, e eu ri o tempo inteiro. O que tu não gostava que antes acontecia na tua aula, agora é o que tu mais quer do teu público, né? Que sabe que eu tava conversando isso ontem com um amigo meu. Aí você tem que fazer stand-up. Os alunos diziam, né? Tem que fazer stand-up. Eu dizia, não, uma coisa é eu estar dando aula aqui. Sim. E aí vocês vão rir. E se ninguém riu, o meu foco é dar aula. Agora, quando tu vai no lugar onde as pessoas pedem... Sim, que estão indo pra isso. Pagam pra rir, é outra coisa. Eu tinha esse medo, mas deu tudo certo. Sim. E tu traz muito o que eu acho nostálgico e acho muito legal e me pega nos teus vídeos, são as coisas que tu traz de escola pública, de intervalo, de recreio, de vou te pegar na saída. Quem viveu isso se identifica muito. Eu sabe que uma amiga minha contou que hoje, até por questão do celular, né? Tu não tem mais aquelas interações que eram sempre... Como é que eu posso falar assim? A gente nunca sabia o que ia acontecer num recreio de colégio. Sim. Podia acontecer de tudo, né? E na saída também. E eu brincava muito que geralmente quando o cara ia do colégio particular para o público, tu tinha um choque como se fosse entrar na água, assim, sabe? Calorão, tu entra na água fria, assim. E eu lembro que nós brincávamos, eu falava no show, né? Que a gente aprende a se alfabetiza no recreio. E quando no começo é só a vogal. Tu entra um cara, né? Então, tipo, aí no segundo dia já tem uma consoante. E tá, vem o T, né? E aí também, brincando assim, falando que a gente tem que cuidar com as drogas, que a primeira droga é no colégio, não é, né? O que é? É aquele álcool do mimeógrafo, lembra antigamente? Sim, pegava. Aquilo ali com bolacha amarela, eu dizia, nossa... Mas eu fui buscar a prova de ciências da Sora Rejane e a prova recém saiu, sabe? Mas aqui na sala tava já... Ô, Sora, eu sou a fotossíntese. Então, realidade, assim, de colégio, de brigar na saída, vou te pegar. Sim. E o pior que apanhar na saída é saber que vai apanhar. Porque aquelas horas que antecedem, que todo mundo, meu, falta só um período. E sabe, o teu coração batendo, e não tinha o WhatsApp pra tu mandar, mamãe, vem me buscar. Sim. Tinha pessoal fazendo filinha. Na época eu fui brigar lá, tô vendendo churros ali, cachorro quente, latinha de refri, churrasquinho, virou evento, entendeu? Uma vez eu apanhei do cara da oitava, tava na sexta. Mas eu valorizei. Agora, isso eu não sei se isso existe hoje em dia, mas quem estudou em escola pública e viveu isso, era exatamente isso. Tu relata de forma muito perfeita, porque eu estudei em escola pública, então era exatamente assim. Eu pegava a Páscoa, por exemplo,
Se viesse um ovo bom, eu já encapava caderno. O caderno... Já colava, Claro, já ficava... sim, e às vezes o livro também que vinha com o hino nacional atrás era do público, né? Sim, Que tu dava pro teu irmão mais novo e tal. É. Então tinha essas coisas do colégio, a tua mãe ia no mercado contigo comprar as... Ô, meu, eu quero não, vai comprar o que eu posso. Vai comprar, porque tu queria os Faber-Castell de 36, Claro. né? De 36 cores, queria aquele caderno as gurias com o caderno de Thierry Figueira. Te Isso lembra? mesmo, Aí tu vinha lembro. na Paula Rosa, da Credeal, que era capa mole. E a de religião era só uma matéria, lembra? Matemática, português, tu dividia em 2 matérias. Isso aí. Religião, que ninguém rodava. Né? Pra quem Ai, rodasse que religião era nostálgico. malandro. É. Tá, Marcito, e me diz uma coisa, hoje em dia o teu trabalho, ele é muito mais indo nos lugares e fazendo teus shows, ou tu faz muito YouTube? Como é que funciona isso hoje pra comediante? Eu tô em defasagem com isso. Eu sou uma das pessoas mais defasadas com isso, no sentido dessa outras fontes, assim, de comunicação. Eu tenho YouTube, tenho as redes sociais, mas eu sou muito, digamos assim, ó, bem menos efetivo. E é como se fosse, eu digo assim, como se fosse uma empresa. Tem que bater teu cartão, ter tua regularidade pra ela te... Sim, pois é, porque pra monetizar no YouTube, porque tu vai lá, faz a E piada... eu nem monetizo hoje, a minha renda é totalmente de show. De shows. E eu tô perdendo com isso. E quem quiser te contratar, faz como? Te Aí chama tem- no Instagram? Não, no onde Instagram tem ali na biografia, ali Tá. na bio, né? Que é aquela página. Tem ali a Artistar, o selo Artistar, que é a empresa, né? Que me representa. Entendi. Que aliás, tem um audiovisual, de audiovisual muito bom. Tem a galera da música junto lá. E este ano eu tô começando vou começar a focar no meu audiovisual. Até porque, por exemplo, o YouTube, olha o caso do Elefante. O YouTube hoje em dia é um canal de TV, né? As pessoas Sim, entram ali pra é um assistir. canal de TV, é. E ali eu posso ter um conteúdo que vai me comunicar com o resto do Brasil. Sim. Diferente do stand-up, ele é bom, mas ele é fechado em si. Uhum. O YouTube até me dá espaço pra eu desenvolver outras coisas que eu posso fazer que talvez no palco não dê. Sim. Entende? Mas e como é que funciona? Porque o que eu penso sobre os comediantes que têm um show, 2, 3 tipos diferentes. Aham. Se tu fizer no YouTube, não assim, tu tá expondo já a piada que daqui a pouco tu faria pra um público fechado. Então, como é que vocês lidam com isso? Geralmente o certo é o quê? Por exemplo, agora esse mês eu vou postar o meu segundo, é o terceiro, mas o segundo show feito pra internet, o meu segundo show que eu fiz ano passado, eu vou publicar ele completo. Então, dentro digamos assim, vamos dizer assim, das diretrizes que não são regra da comédia stand-up, uma vez que tu posta lá na rede social o teu show completo, é o teu documento, é como se fosse um CD. Uma banda que lançou um disco. Ah, tá. É um novo trabalho. Entendi. Se porventura tu colocar cortes em rios, textos menores, que no meu caso servem como uma espécie de isca, olha, eu jogo um textinho, tu vai ali, tu assiste e tu vai no meu show. Basicamente, eu não monetizo ali. Então, isso tu pode jogar assim, tu faz um texto, o pessoal vê, tu pode repetir às vezes no show, o pessoal quer ver de novo. Mas geralmente a piada postada é a piada. Até porque a piada precisa surpresa. Sim, pois é. Mas olha que interessante. Existe também o tipo de fã que ele é tipo aquele sabe quando tem muito streaming, tu vê o que tu já viu? Aquele conforto de saber a experiência que tu vai ter, porque tu não quer Sim, surpresa. sim. Tem muita gente que vai ficar triste. Pô, eu achei que ia fazer aquela piada da mãe. Tu conhece? Mas eu trouxe até minha tia pra ver. Você Sim. queria ver de novo, Sim, a sentir mesma de piada. novo. Então Sim, tem isso. sim. Então, mas o certo é... Tu trabalhou aquela piada, postou... Sim, mas esse exemplo que tu deu de CD é perfeito. É como um artista, tu lança o CD e depois tu pode assistir ao vivo também. É que a música, ela tem experiência diferente. A piada... Tem o fator surpresa. Deveria ser surpresa, né? Sim. Porque tu tá tomando choque com a piada. Mas Sim. mas para algumas piadas são tão marcantes que a gente quer. Eu, por exemplo, eu tenho o Chaves, né? Sou muito fã. Eu sei o que vão falar e eu continuo gostando. Sim. E piadas polêmicas? Tu faz muita piada polêmica? Tu não, evita? Olha, não é o teu canal? Nunca foi a minha vibe, né? Eu tenho opiniões mais ou menos assim, organizadas sobre isso, sobre a comédia e tal, mas nunca em defesa própria. Eu não faço, minha piada mais... Sabe por quê? Eu vim muito dessa área, né? E quando eu tava dando aula, eu já notava ali uma polarização meio vou dizer assim, que não ajuda em nada, sabe? Sim. É a polarização pela polarização. E eu Sim. vi que isso começa a entrar na comédia. Então, o que eu puder. Porque eu vejo, às vezes, no meu show,
eu brinco muito com a plateia. No meu show tem gente de tudo que é opinião. Claro. Que estão juntos e felizes. E se tu vai falar, eles se tornam... inimigos imediatos. E eu não quero estimular uma coisa que eu sei que não vai ter resolução. Sim. Não existe. Então eu não quero ser xingado por coisa que eu não penso, porque é uma piada. E a grande... o stand-up hoje, né, Sheila, ele tá ainda muito recente no Brasil. É muito difícil para as pessoas, por exemplo, entender que quando eu vou lá com a roupa que eu tô e falo meu nome é Marcito, que apesar de eu estar dando a minha identidade real, ainda assim é uma ficção. Sim. As pessoas têm dificuldade de criar uma personagem. Então, pô, se ele falou aquilo, ele pensa assim. Não é, eu só acho engraçado. Sim. Né? Não é porque eu penso... Ó, tem comediante que pode falar o que pensa, tudo bem, mas uma piada ela não é pra ser uma opinião, ela é pra ser... fazer rir. Uma piada. E as pessoas têm dificuldade. Então eu não faço piada que eu sei que eu vou me incomodar e eu sei que não vão entender o que eu quero dizer. Às vezes é um detalhe, a galera... Ih, deixei de seguir, sabe? Às vezes a galera tem a rede social tem que saber lidar. Porque é um estímulo a odiar muito fácil, né? Sim. A brigar e daqui a pouco aquilo destruiu a pessoa. Sim, as pessoas no outro dia ninguém dá bola. Assim. Precisam hoje odiar ou amar, né? Não tem um... Tu tem que ter uma opinião sobre eu digo que a gente tá na era do afeto, né? As pessoas querem alguém pra ter afeto. Tu pode ver os grandes conteúdos na internet, YouTube... de qualquer assunto, tu pode ver quem tem mais inscritos ou mais relevância não é o que sabe melhor, é o que de alguma forma tem mais conexão. E às vezes a conexão ela é afetuosa, de uma paixão. E paixão não significa coisa boa necessariamente, né? Sim. As pessoas são passionais. Sim. Eu quero, e vai falar mal de alguém vai criticar alguém que a pessoa gosta. Ela nem vê a crítica. Basta ver o Big Brother agora, eu tava assistindo hoje, que estão denunciando o cowboy do Big Brother, porque a mulher moram nos Estados Unidos, não sei. Tipo, as pessoas são loucas. E como qualquer conteúdo, ele gera business, né? Sim. Qualquer cancelamento, qualquer polêmica, ela vira um business pra todo mundo. As pessoas usam aquilo ali pra sua própria plataforma. Sim. Elas não estão se importando com aquilo. Ou elas criticam, elas defendem, mas elas só querem usar pra elas. Enlouquecem por uma coisa que não sabem nem a real. É porque hoje promove, né? Eu sempre sou conservador, assim, ó. Eu nunca gosto de ir no hype da polêmica. Eu poderia. Eu tenho muito medo. Eu não gosto de, nos meus comentários, tá aquela polêmica. Eu gosto de... Sim, eu não gosto de crescer com polêmica. E hoje dá certo. Se um conteúdo... Porque vamos pensar, tu vai pra internet, tu não quer ver, ó. Vamos ver sobre as flores na redenção. Então, ó, briga... né, no centro, tu vai a gente tem um consumo de dopamina, a gente quer ver a treta, né? Sim. Então treta vende. Ninguém quer ver pessoas de bem, o Marcito tá legal, azar. Eu quero ver uma coisa ruim. Sim, basta pegar todas as notícias ruins, sempre alavancam muito mais do que as boas. E a comédia é uma forma, na minha opinião, de uma válvula de escape, né? Porque a comédia é sobre o que dá errado, a comédia é sobre o tombo, né? A comédia é sobre o que não deu certo. E qual o futuro da comédia no Brasil? Tu acha que entretenimento tem muito ainda para crescer? Tu acha que já cresceu demais? Como é que tá esse mercado, na tua opinião? Olha, eu não sei. É complicado, eu brinco muito, né? Eu quero que o stand-up não seja uma paleta mexicana, sabe? Tinha filas e filas para comer e de repente... Acabou. Eu quero que o stand-up se torne o que foi a música. O que e nem uma sorveteria. Não é uma sorveteria, mas sempre vai estar aberto. Então eu quero morrer sabendo que tem um lugar para fazer show. Mas ainda não sei te dizer. Acho que a comédia em si, o cômico, ele é uma terapia, ele sempre vai existir. Porque hoje em dia o comediante é o primeiro que pode... Eu não sou o cara do polêmico, mas geralmente quem é o linha de frente, qualquer assunto, é o comediante, né? Aquele assunto pesado, quem vai falar primeiro? É o comediante, ele vai ver, ele que diz, ó, dá pra entrar ou não dá pra entrar. Então sempre vai existir piada. Qualquer assunto que tome conta do Brasil, sempre vai ter uma piada ali. Eu acho importante, a comédia, se vai ser stand-up... Eu quero que seja, né? Porque é o lugar que eu me sinto mais à vontade. O meu trabalho é um prazer. Sim. Eu subo no palco e faço exatamente o que eu quero. E quando tu tá triste, como é que tu faz? Porque tu tá ali pra fazer a galera rir. E se tu tá triste, se tu não tá num dia legal, como é que tu lida? Como é que tu separa isso? Aí geralmente eu vou armado no show. Não, sabe que isso desde a aula, desde a sala de aula, eu nem brinquei esse dia com a minha noiva. Eu falei, pô, eu tô aqui triste, agora eu vou lá contar piada. O meu trabalho tem esse lado, né? Porque tu pode ter que trabalhar emburrado no computador, tipo, eu não quero papo com ninguém. Eu tenho que estar legal. Sim. Mas eu acho que, eu não sei, no meu caso, há uma dopamina ali, há alguma frequência que eu entro e ali e a galera vai comprando comigo a ideia e há uma conexão.
Claro, o problema tá ali Muda a na vibração. porta depois, vamos Sim. lá, ele não vai embora. Sim. Mas eu consigo transformar, e a comédia, às vezes eu tô com raiva, deu alguma coisa errada na minha vida. Claro, tem coisas muito sensíveis que eu não... no meu caso, tu vai trabalhar quando melhorar um pouquinho. É muito difícil tu falar de uma coisa que ainda tá te doendo. Claro. Mas geralmente uma coisa assim, que tipo problema financeiro, por alguma coisa, isso que me dá uma raiva, é muito bom fazer comédia com raiva. Porque a comédia, com um momento bom, ela é complicada, tu tá numa situação agradável. Que, né? Um comediante em cima da torre, ele não vê nada. Quando tu tá no chão caminhando, sabe? Quando tu tá com raiva, tá com dor... Te inspira mais pra jogar pra fora. Eu adoro ter problema. Tipo, quando vai num rolê, não de um problema sério, né? Sim, mas quando sim, vai num sim. rolê ruim, tu pensa, eu sou um cara que nunca vou dar errado na vida, porque se faz alguma coisa, vamos ali comer vamos almoçar, e deu tudo errado pra mim, é ótimo, é conteúdo. Se eu fizer um filho hoje, é conteúdo, tá tudo errado, entendeu? Conteúdo, porque a vida é conteúdo. Sim. Pensa bem, qualquer coisa da vida tu pode fazer uma piada. Pensa Sim. no teu problema, a tua dor maior, qualquer coisa. A piada tá ali esperando, tu quer fazer ou não? Sim. Bom, eu nem olhei aqui as tuas Faltou tu perguntar quem eu levaria pra uma ilha deserta e deixa um recado pro dono do questionário. O Idem ao questionário. 7. Será que ainda existe questionário nas escolas? Cara, Conta pra quem tá assistindo como é que funcionava isso lembra nos do anos questionário? 90. Tu pegava um caderno do colégio, né, geralmente, e como é que acontece? Antigamente não tinha rede social e já tinha aquela puberdade, os meninos e as meninas, todo mundo. E aí ou também pra conhecer pessoas, pegava um caderno, escrevia lá o questionário. Tinha alguns lugares que tinha outro nome também, né? Mas aqui o questionário que era o quê? Aí tu pegava ali o questionário e tu fazia uma lista de perguntas, né? Nome, né? Signo, enfim. Aí perguntas mais específicas, né? Comida, você prefere CD ou perfume? Aí tinha gosta de alguém, quem acha bonito. Como é que era? Você é virgem? É verdade. Eu lembro, aí tu olhava a pessoa que tava... Porque daí assim, ó, tinha ali as perguntas e tinha de cima pra baixo números, né? 1, 2. Isso. E cada pessoa assinava num número. Então, por exemplo, se tu gostasse de uma menina que era o número 3, e na pergunta ali, né? Você é virgem? Tu ia ver o que a 3 respondeu. E ela colocava geralmente idem ao 7. Aí no 7 tava idem ao 11. Aí no 11 tava 3 pontinhos, tu não sabia nada, né? E eu lembro de uma vez que uma amiga minha, essa história, ela tava na aula e ela tava assinando o questionário. E eu olhei assim, e eu nunca esqueço, a pergunta era, pessoa ideal pra você. E ela colocou loiro, pernas torneadas, olhos azuis, só físico, não tinha um legal, né? Era só um aspecto, era só o Thor ali, o Brad Pitt, né? Deu, mas eu não tenho, tudo bem. O tempo passou, e a minha memória é rancorosa. Passou um tempão, eu fui lá, não sei onde, lá perto da minha casa, e tinha um jogo de futebol lá numa igreja, eu fui ver o futebol que tinha do lado, e eu vi ela sentada anos depois, sentada na arquibancada assistindo o jogo, e ela, pô, Marcito, tô te acompanhando, que legal na comédia, e tu? Eu casei. Quando ela falou eu casei, na hora me veio, né? O Brad Pitt na cabeça. Vingadores, eu li, tá aí o teu marido? Ele tá ali no gol. Quando eu olhei pro gol, sabe que o Platão dizia que tem o mundo das ideias e o mundo ideal, né? O mundo ideal, o mundo da matéria. O mundo aqui é uma cópia imperfeita. Ele era muito platônico, o marido dela. Cara, eu olhei assim, baixinho, com a minha encostando, sabe? Aí, com a minha encostando no calção, assim, bem baixinho, com a barriga assim, pra tinha comprado no Detran, né? Um quebra-mola, assim. E eu perguntei, aí aquele ali? Mas ele é guerreiro, batalhador, viu? Mudou o adjetivo, né? Ele me ajuda, as crianças são agarradas com ele. Não é mais loiro, de olhos azuis e pernas torneadas. Eu digo pra plateia assim, ó, tu, meu amigo, que a tua esposa tá contigo, tu não foi o que ela sonhou, tu foi o que a vida conseguiu dar pra ela. Então tu fica feliz, porque não é, quando ela fecha o olho, às vezes não é tu. Não é tu, é a imaginação lá do questionário. Entendeu? É brincadeira. É a vida de todo mundo, porque todo mundo tem, eu sempre digo, ninguém é perfeito, né? A gente não tem as virtudes que a gente defende, que a gente tenha no futuro. E é ali que entra a comédia. Pra brincar com aquilo que tu acha que tu é perfeito e tu não é. Sim. E quando eu falo de mim mesmo, eu acabo falando de todo mundo, né? Com certeza. Me desarmando né? é até bom para as pessoas. Marcito, e alguma coisa te marcou em algum show? Pra gente finalizar, alguma história, tu pede pro público interagir, tu chama, já deu alguma treta? Ou... Não, graças a Deus, eu já tive, algumas coisas me marcaram. Uma vez tem até postado, até vou fazer um TBT disso de novo hoje, vou fazer. Um nenê chorando, assim. Chorando não, dá uns gritão assim no show. Um nenenzinho, 8 meses. Aí uma hora eu fazia uma piada, porque hoje quem é casado, e a criança me deu uma gargalhada, tipo, pra debochar, aí eu peguei ela no colo. E foi muito legal ali, sabe? Outra foi que os caras pedem direto, vou pedir minha noiva em casamento. Acontece. Eu vou noivar ali. Uma vez uma menina, vou mostrar vou ser mãe, tô grávida.
Ia eu vou contar. E contou, ele ficou todo... Aí pagou vale. Eu mostrei pra ele, tava todo estranho, parecia que ele não sabia, assim, sabe? E já teve um cara que foi chorando, chorou, me abraçou, chorava criança assim, cara, olha, eu sou muito teu fã, gosto muito de ti, muita coisa. Teve um cara que falou assim, ó, a minha mãe faleceu ontem, ela te amava. E, cara, eu vim aqui hoje por mim, por ela, e foi muito bom, e me abraçou. Olha só, isso é muito legal, né? Muito legal. Sim, é que tu toca na emoção das pessoas, né? Porque o que eu falo sempre serve pra ti. Nunca é muito a minha vida, é muito a minha, mas tu te espelha, sabe? Sempre, eu vou sempre onde tu pode ir comigo, sabe? Sim. Nunca é só sobre E a vida das pessoas, no fim, é muito parecida. Tudo se repete. Sabe que eu tava lendo esses dias uma coisa sobre isso? Acho que foi no Herman Hesse, lá, aquele Lobo da Steppe. A gente, ao mesmo tempo, é uno, cada um é muito individual, e a gente é todo mundo ao mesmo tempo, né? Porque nós somos a mesma, tá ligado? Eu falo de mim, mas a gente tem... Todo mundo é uma coisa só ao mesmo tempo e cada um é um só, entende? Sim. É muito louco isso, né? Bom, Marcito, muito, muito, muito obrigada. Adorei falar contigo. Ó o convite, hein? O convite. A ação aquela pra contar um livro. Isso aqui tá gravado, eu vou pegar, eu tenho um recorde, tem um áudio gravado aqui, ó. Tá gravado e vamos fazer. E depois a gente tem que colocar aqui, expor no YouTube também as aulas e o... Isso, fazer um projeto. E não só São Paulo, eu quero ter uma salinha ali pra Piauí. gente quando ler, uma vez por semana vir ler aqui. Isso aí. A gente tem o Piauí também, que usa anos finais e ensino médio, né? Vamos fazer, a gente tem muitos alunos e a gente quer ajudar esses alunos a gostarem de ler, aprender, a darem valor, não é ler por ler. Tipo, tem um fundamento, tem um porquê. Tem. E eu acho que tu pode nos ajudar muito com isso, a levar esse entendimento para os alunos de forma divertida. Eu vou ficar muito feliz, porque coincidentemente, eu sou um cara que não sou muito de falar em podcast, eu não gosto muito de repetir assim, porque tipo, eu não quero que enjoem de mim, sabe? Tipo assim, de novo, Marcedo, sabe? Deixa ter saudade. Sim. Mas como eu tô num momento muito in love, que eu voltei a ler 8 horas por dia de vez em quando, assim, né? Muito louco, assim. E quando eu recebi o convite, eu falei, cara, é sobre isso. Que legal. Então esse projeto vai poder fazer mais sobre isso. Então, coisa boa, beleza. Então nos encontramos. Tamo junto. Muito obrigado. Então tá. Bom, e pra você que nos assistiu, se puder curtir, comentar, compartilhar, seguir o Marcito, @Marcito Castro. É isso aí. Até a próxima. Este foi mais um Letrando, o podcast do Elefante Letrado, com a apresentação de Sheila Von Tobel.